Olá novamente, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês? Pra gente relembrar então, eu sou Ieda. E eu, Gelsi. Nós somos professoras especializadas em serviços assistidos por animais, que é o conteúdo da nossa aula, né? Só retomando o que foi falado na aula passada, que a gente conversou bastante, né? Sobre a importância da nossa área de trabalho, que é juntar a educação, principalmente educação especial, com cães, né? Nós temos a Frida e a Zoe, que já trabalham com a gente, né? No nosso projeto, que chama Projeto Nala. E nós estamos aqui para apresentar para vocês as eficácias, né? Exatamente. Aquilo que a gente já conseguiu comprovar no nosso trabalho com o método Nala. Então, aqui hoje a Gel vai explicar para vocês como é que funciona toda essa parte prática. Porém, antes, só vou ressaltar uma coisa muito importante, que a gente bate nessa tecla. Nós não paramos de estudar. Os nossos parâmetros de estudos eles são internacionais, porque aqui no Brasil nós não temos, né, uma associação específica para esse estudo, mas internacionalmente tem. E nós podemos indicar aqui duas páginas que são, né, as páginas que estão sempre atualizando os estudos, as nomenclaturas. Vai aparecer aqui na tela para vocês. Uma é a IAHAIO. Ela é especialista, né? Essa associação é especialista no estudo da interação humano-animal, então não é só específico para cães, são todos os animais. Exatamente. E a AAII, que essa sim, o estudo é específico em cima mesmo da interação entre o humano e os cães, né? Então isso é muito importante, né? Eles lançam muito artigos científicos, são extremamente atualizados. Aqui no Brasil também tem uma associação que a gente também está sempre se atualizando, que é só feita por mulheres, né, que é a SOMAR. Exatamente. E elas são membro da AI, da IAHAIO, então elas também estão sempre atualizando e traduzindo os artigos científicos. Com expertise nesse segmento, serviço assistido por animais. Exatamente. E também adestradores, né? Essas três, né? A IAHAIO, que é internacional, e a SOMAR, eles são em cima do tratamento, educação assistida, pesquisa programa científica. E também para adestradores. Exatamente. Porque a gente não pode deixar de entender como que funciona, né, o outro ser vivo que a gente trabalha junto, que são os cães ou os animais, né? Então isso aqui é muito importante, a gente vai sempre frisar para vocês que é tudo em cima de estudos. Sempre. Como que a gente vai comprovar para vocês, então, a eficácia, né, do método Nala, que é o nosso trabalho? Vamos lá. Exatamente. A prática acontece da seguinte forma. Nós usamos coletes nas cachorras, por exemplo, pareamento de cores, colocamos figuras geométricas e a criança começa a manusear no colete da cachorra, entendeu? E tem também, quanto à motricidade fina, quando não tem pinça, tem zíper para fazer e é muito interessante. Depois tem luva, a luva também pode, a gente, enquanto nós estamos induzindo a criança a agradar a cabeça, as perninhas, a gente está vendo como é que está a função cognitiva da criança. Então isso é totalmente, enquanto eles estão brincando, nós estamos analisando, para estar fechando a anamnese, para ver como é que tá, qual é o segmento que a gente vai fazer cognitivo e motor dessa criança, que é atendida individualizada. Então a gente pode aproveitar bem esse colete personalizado, exatamente. E tem outras técnicas também, que é de passeio. Tem o passeio quando tem mais crianças, quando a gente está numa escola. Até para não cansar a cachorra, tem uma guia, que isso aí é desde o projeto Cão Cidadão, da Unesp, que nós fomos assim, agraciadas com 2 guias, que sai 6 pontas. Então, a cada cachorra já vai 6 de um lado e 6 do outro, com a Frida e com a Zoe. Já vão 12 crianças passear. Um passeio curto, mas como a gente está acostumado muito a pedir feedback, então houve assim relatos de crianças que
nunca passearam com cachorro e gostaram do que fizeram e ficaram emocionados. Eles expõem as emoções. A gente provoca isso neles quando a gente pede o feedback, porque é muito legal isso. Teve um caso interessante também, né, que dentro da sala de recursos da Escola do Estado, tinha uma criança que, acho que era do 6º ano, e ela tem o laudo de hiperatividade. Então é aquela criança que não para em lugar nenhum. Quando nós chegamos com a Frida e com a Zoe, que aí foi só um voluntariado mesmo, né, foi uma visita, essa criança, esse pré-adolescente, se identificou muito com a Zoe, que é a nossa labradora preta. Verdade. E ele desenvolveu um senso de cuidado com ela. Ele ficou tutorando, né? Tão incrível que ele não correu em nenhum momento. Posso buscar água? Ele teve essa autonomia e o despertar do cuidado com o animal. Então, por exemplo, vamos tirar uma foto. Então, ele queria sair do lado da Zoe. Enquanto o professor achou que ele ia dar trabalho, pelo contrário. Ele ficou super comportado. Responsável. Irresponsável. Foi muito assim, foi um feedback que nós tivemos até mesmo dos próprios professores, né? Que a ideia deles nossa, uma criança com hiperatividade, com cães, né, com animais, vai pegar fogo essa visita. E foi o oposto, né? Sim. Foi o oposto, que foi na mesma turma dessa criança que nunca tinha passeado, sentido essa autonomia de pegar a guia, né, e levar o cão para passear. Na verdade, a gente tem vários relatos que nos fazem a gente nunca parar e sempre se aperfeiçoar e continuar com isso. Com relato da gestão de escola, né, a unidade escolar que nós visitamos, nos relatam quanto à criança. Um exemplo, como a Ieda falou, eu falo um outro, que não verbaliza, não se pronuncia, porque é muito tímida, né? E falou com a gente a sensação de estar assim, recebendo a visita da Frida e da Zoe. Exatamente. Né? Que eles nos passam assim, que é incrível. Então, tem negativo? Né? Aliás, tem negativo. Tem negativo. Um ponto tem negativo. Uma criança que tenha alergia com pelo, com cachorro, não pode estar. Por isso a gente fala, a gente vai, numa visita de escola, a gente vai primeiro sem as cachorras, nós vamos conversar, nós fazemos uma reunião com a gestão, com a coordenação, né, da instituição que a gente vai, conhecimento do espaço, inclusive, né, porque onde que nós vamos, não está quente para receber as cachorras. Exatamente. Para nós palestrarmos, para levar depois as cachorras. Então a gente tem, assim, é de suma importância isso pra gente. É o bem-estar animal que está sempre em primeiro lugar. Juntamente com o humano. Nós estamos fazendo uma benfeitoria, nós estamos fazendo algo extremamente benéfico para o atendido, mas antes a gente precisa que os nossos cães, os nossos animais, eles estejam em plena saúde física e mental, né? Então a gente preza pelo bem-estar delas. Então, nesse aspecto, a gente é chata mesmo, porque não pode colocá-las em qualquer lugar, são regras, qualquer temperatura. Elas têm o tempo delas, que elas fazem a visita delas e depois a gente tem que ir embora. Então, é tudo extremamente estudado, mensurado em cima do bem-estar animal para que o nosso atendimento, a nossa visita possa ocorrer de forma esperada. E com essas visitas, o nosso trabalho, nós estamos aprendendo muito, muito a respeitar, assim, todas as regras, tanto nós enquanto instituições que vamos aos combinados. Então nós fazemos vários combinados, tá de acordo? Legal, porque tem que ser assim, né? Porque nós, como seres humanos, a gente passa do horário, a gente segue quase não aguentando, a gente está com sede, a gente espera acabar a nossa reunião. Agora cachorro não é assim. Cachorro a gente tem que respeitar o máximo possível, por isso que há tantos anos, desde a época da pandemia, depois da pandemia que nós começamos a sair mesmo solo, a gente respeita isso, porque se fosse ao contrário, as nossas cachorras não iam nos acompanhar. Não, porque elas não se sentem bem. Não se sente bem.
Então, como que vai acompanhar a gente entrar dentro de uma casa, de uma escola? E pelo contrário, elas sabem que elas vão lá, em cima do adestramento, que você pode falar muito bem que é positivo, Sim. em cima disso, e não tem como. Agora, o único assim, que a gente pode falar que não pode mesmo a criança é quando a gente fica sabendo, no caso de a pessoa alérgica. Alergia não pode. É algo que já é da saúde Não do pode. atendido, então a gente infelizmente não tem. A criança quer, mas daí a pessoa fala não pode, porque a criança... Aí são riscos de saúde. São riscos de saúde, jamais daí Isso. Vamos permitir isso. Porque até o medo, né? Quando uma criança tem medo de cachorro, a gente trabalha a dessensibilização, né? Exatamente. Então, não de fato a ordem é a criança, o adolescente, ele vai ser atendido e já vai ter o cachorro. Às vezes ele tem medo, então a gente trabalha com a dessensibilização e vai colocando aos poucos, né? Vai expondo o atendido aos poucos na presença dos cães, no nosso caso que é a Frida e a Zoe, né? Mas a gente trabalha sempre no tempo das cachorras, dentro do tempo da própria criança, do próprio assistido, sem forçar, principalmente se ele tem receio, né, de cães ou dos animais, e principalmente dentro do bem-estar das cachorras, né, porque nós respeitamos, a primeira regra do nosso trabalho é justamente respeitar o tempo delas, Sim. né, dentro do limite do assistido, né. Sim. E falando de um ápice, né? Isso. De uma criança que nós conhecemos nos nossos trabalhos, inclusive foi na unidade escolar que Eda trabalhava. Fernando. O Fernando é uma criança incrível, Thea. Ele tinha medo, ele relatou após, né? Nós nos conhecermos melhor. Ele tinha medo de cachorro, ele tem um cachorro, mas esse paradigma foi quebrado com Frida e com Zoe, porque ele ficou muito encantado com elas e foi chegando devagar, e se inspirou na Frida e na Zoe, na doçura delas, e escreveu a primeira história em quadrinhos, porque ele ama desenho, e foi aí que ele foi lançado ao escritor. Então, imagina isso para nós, Gel e Eda, como isso nos emocionou. Muito, porque ele escreveu a primeira HQ, história em quadrinhos, As Aventuras de Frida e Zoe. Meu primeiro aniversário, exatamente. E foi maravilhoso porque aí ele não parou mais, ele começou a fazer outras histórias em quadrinhos. E teve tarde do autógrafo, isso aí foi um up com relação a educação para ele e todos da família que amam também o nosso projeto, né? E aí foi se moldando o nosso método, Nala. Exatamente, né? Exatamente. Principalmente para os pré-adolescentes e adolescentes, né? Que é uma vertente que às vezes acaba sendo pouco falado, né? Pelo foco maior ser nas crianças, né? Então, esse trabalho que a gente fez só com adolescentes, que já eram letrados, alfabetizados, a gente simplesmente despertou o senso de expressão de opinião deles, né? Tanto de escrita como de pensamento. Então, ele era muito verbal, né? O nosso encontro. Então, quando o Fernando chegou com o livro pronto, né, em HQ, ele mesmo desenhou, ele mesmo escreveu as historinhas, né? A Zoe triste porque achou que todo mundo tivesse esquecido do aniversário dela, e aí teve uma festinha surpresa. Ele desenhou Frida e Zoe na casa dele, vocês vão ver bem aqui, ó. Agora a gente vai conhecer um adolescente que é apaixonado por livros, gosta demais de literatura, tanto que aos 13 anos já está virando escritora. A Patrícia que vai contar essa história agora pra gente, Paty. É muito bacana essa história, viu, Nilissa? O Fernando é um adolescente super estudioso, sempre gostou muito de ler, de desenhar, até que ele teve a ideia de escrever um livro. E aí, não parou mais.
Se você chegar na casa do Fernando assim, no meio do dia, provavelmente vai encontrar ele fazendo o que mais gosta, escrevendo e desenhando. Desde pequeno, ele gostava assim, ele trocava o brinquedo pelo caderno e pelos lápis, né? Até quando a gente leva a nossa filha e ele para escolher um presente. A gente vai numa loja e fala, ó, pode ir lá escolher. Ele vai na gôndola onde está material escolar e ela vai nos brinquedos. Então ele sempre teve essa paixão por escrita, por desenho. O menino tem 13 anos. Em 2019 foi diagnosticado com autismo, grau leve. A gente sempre achou que ele era uma criança diferente, porque o Fernando sempre se isolava, né? Ele não gostava de brincar com outras crianças, desde pequenininho. Então a gente já via que ali tinha alguma coisa diferente com ele. E passamos ele por psicóloga, e aí a psicóloga diagnosticou ele com déficit de atenção, com hiperatividade. Mas a conclusão assim do laudo mesmo de autista só veio com 9 anos de idade. A família não conhecia muito bem o que era o autismo, mas foram atrás de informações. Aprenderam a maneira correta de apoiar e incentivar o Fernando em todas as tarefas e objetivos. E o autismo nunca foi empecilho para que ele pudesse realizar os sonhos. Quer um exemplo? O Fernando é escritor, já escreveu 3 livros. As Aventuras de Frida e Zoe, Borbotella e Herói Azul. E o 4º livro vem já, tá em fase final. Vai ser um livro especial de Natal, vai contar a história sobre a filha do Papai Noel. No caso, ela quem faz os laços de presente, dos presentes do Papai Noel. 2 dos livros que ele escreveu são em formato de histórias em quadrinhos. Os desenhos também foram todos criados pelo Fernando. Um dos livros feitos em formato de HQ é esse, As Aventuras de Frida e Zoe, meu primeiro aniversário. Esse foi, inclusive, o primeiro livro escrito pelo Fernando. E ele tem um diferencial. Nas outras histórias, os personagens foram inventados, frutos da imaginação do menino. Mas no caso da Frida e da Zoe, as personagens existem na vida real. São essas 2 labradoras simpáticas, que a cada 15 dias fazem uma visita especial na escola em que o Fernando estuda. As cachorras são adestradas e fazem parte do projeto Nala, criado e coordenado pela Ieda e a Gel. É um trabalho voluntário que tem como objetivo promover a educação assistida por animais. Uma ação semelhante era desenvolvida pela Unesp em Araçatuba e serviu de base para a criação do Nala. A ideia é que, através do contato com os animais, os alunos possam desenvolver a autoestima, socialização, melhorar o rendimento escolar e por aí vai. Na sala de aula ou no dia a dia, eles são quietinhos, né? Eles fazem exatamente o que o professor pede, eles têm muita dificuldade na socialização. E quando a gente chega com os cachorros, é como se nada mais existisse, né? Os cachorros já se tornam o mundo, o universo deles. E de repente está todo mundo conversando, todo mundo brincando com as cachorras, todo mundo se ajudando, né? No trabalho, por exemplo. Um aluno identificou que o outro tem mais dificuldade para pegar na guia, por exemplo, né? Aí o outro vai lá e ajuda. O que a Frida e a Zoe elas representam para você? Elas me deixam muito feliz. Por quê? Eu gosto bastante delas. A escola em que o Fernando estuda é a Manuel Bento da Cruz. Ele está no 7º ano. É um dos melhores alunos da sala, diga-se de passagem. Só tira nota boa, sempre muito atento, dedicado. É inspiração para os colegas e até mesmo para os professores. O que a gente passar para ele está pronto para sempre querer aprender. Isso aí para nós é uma forma de impulsionar o nosso trabalho, de nos estimular e o corpo docente sente muito isso, né? Os professores também, porque ele é um menino que conquista. Ainda é cedo para saber se no futuro o Fernando vai seguir o caminho das artes ou literatura. Mas mesmo assim, o que dá para perceber é que um dos dons do menino é ensinar. Para a pessoa que é pai de um autista, para ela tentar entender melhor o filho, porque eles são tudo na nossa vida. Eles só ensinam a gente a viver melhor e ser melhor.
Ele, você viu que bonita só essa história, né? Parabéns para o Fernando, ele é muito talentoso, realmente ele incentiva, né? Estimula ver uma história dessa, um exemplo desse. Parabéns também para esse projeto, você viu, com essas cachorras que eles levam até as escolas, que também ajuda muito. Exatamente, a gente tem tudo registrado, então isso pra gente, tipo assim, como assim a gente despertou isso num pré-adolescente que tinha relatado que tinha medo de cachorro? Essa é a HQ de Frida Pisoi. Isso, é o HQ dele. E nisso também, gente, para poder despertar ele e incentivar, ele criou uma página também no Instagram, onde ele desenha a Frida e a Zoe falando sobre campanhas do que a gente não tá para passando. mais, ele vai além, ele vai desenhando, ele vai inventando isso. Mosquito da dengue, como a história de Frida e Zoe. Outubro Rosa. E aí ele faz os desenhinhos em cima da Frida e Zoe e tudo. Ele ficou completamente engajado, né? Exatamente. Com a história e deu um up assim para ele deslanchar. Meu nome é Fernando, eu tenho 13 anos e sou autista. Por isso, eu tenho hipersensibilidade auditiva e uso um abafador de ruídos. Meu hiperfoco é desenhar. Eu estudo em uma escola pública e a partir de 2022 eu comecei a ter aulas de recurso. Em 2023, eu conheci 2 cachorrinhas muito fofinhas que tiveram um impacto muito positivo e significativo na minha vida. A Frida e a Zoe. Elas semanalmente nos visitam para uma aula de educação assistida por animais. E apesar de eu ter uma cachorrinha de estimação, eu ainda tinha um pouquinho de medo de cachorros, mas o contato com a Frida e a Zoe me ajudou a vencer esse medo. Durante uma dessas aulas, eu tive uma ideia. Eu decidi fazer uma história em quadrinhos sobre a Frida e a Zoe. E eu nomeei ela como As Aventuras de Frida e Zoe, meu primeiro aniversário. Nessa história, a Zoe, ela tá fazendo o seu primeiro aniversário, né? E ela acredita que a Frida e todo mundo se esqueceu do aniversário dela. Só que no final ela descobre que estava todo mundo preparando uma surpresa. A história conta com diversos personagens, incluindo o Fruna, que é um personagem que eu criei lá para 2020. Ele é um Guaraná falante. Após escrever e publicar esse livro, eu percebi que eu poderia transmitir os meus pensamentos e sentimentos para o papel de uma outra forma, não só com as ilustrações, mas também com a escrita. Após esse livro, no mesmo ano, eu escrevi outros 3 livros, Borbotella, O Herói Azul e Angela Noel. Nesse ano, eu escrevi o meu 5º livro. O nome vai ser Autismo e Bilinguismo, e ele vai contar a história de um menininho autista que ele descobre a importância de aprender inglês. O livro vai ser traduzido em 2 línguas, inglês e português. Eu já escrevi ele e as ilustrações estão prontas. Agora nós estamos na etapa de tradução. Nesse ano, eu criei um perfil no Instagram onde frequentemente eu posto desenhos e histórias em quadrinhos sobre a Frida e a Zoe. E recentemente eu criei um jogo sobre formas geométricas, onde a Frida e a Zoe são protagonistas. O jogo está disponível na plataforma do Scratch. A convivência com a Frida e a Zoe é muito importante para mim. Quando eu tô perto delas, eu tenho a sensação de bem-estar, proteção, tranquilidade e confiança. Minha mamãe sempre me diz que Deus criou o autista não para ser igual a todo mundo nem diferente, mas para fazer diferença no mundo. E eu acho que assim como é com o autismo, também é com as cachorrinhas, porque a Frida e a Zoe fizeram diferença na minha vida, no meu mundo. Do nosso método, além de ter realmente, né, as pedagogias estudadas, mas a gente trabalha muito no despertar do que a própria criança, do que o próprio adolescente tem dentro dele, né? E que muitas vezes acaba sendo limitado por N fatores.
né? Que aí cada um tem a sua especificidade, a sua dificuldade. Então, o nosso método, ele é justamente trabalhar em cima do que o nosso assistido tem de melhor. Sim. Despertando como facilitadores os cães. No caso nosso, a Frida e a Zoe. Com colete funcional, com outros equipamentos que é personalizado cão-criança, que pode estar ajudando aí nessa pedagogia, entendeu? Dentro do adestramento, por exemplo, né, a gente está acostumado a ver que adestramento é aquela apresentação bem circense, né, como se o cão fosse competir um nível de obediência master. Obviamente que para a gente poder adestrar o cão dentro, né, deste trabalho, o cão precisa ter um nível de obediência, porém não no nível circense de apresentação, né? Então, esse não é o foco. O nosso foco é o cão nos obedecer, ter a personalidade para interagir com o assistido, né? E dentro disso, conforme a criança também, o adolescente vai desenvolvendo esse vínculo, a gente ensina as próprias crianças a dar o comando para o cachorro. Exatamente. Né? Então, assim, essa interação... Sempre de forma positiva. Sempre, com o petisquinho que o cachorro gosta. Às vezes a gente tá atendendo a criança, ela fala assim, chegou o momento agora da gente dar o petisco? E aí dá o petisco, o passeio também é muito interessante, eles adoram finalizar passear. Com o passeio, eles amam passear. Exatamente. Levar elas passearem. E, gente, agora a gente tá partindo para nossa última aula, nossa terceira e última aula. E lá nessa última aula nós vamos falar uma coisa super, super nova, quentíssima para vocês. Só que a gente vai terminar por aqui mais uma vez falando sobre o nosso método e a gente vai continuar com a surpresa. Vamos ter muitas novidades que estão ainda esperando por vocês no próximo vídeo. Exatamente. Surpresas, novidades. A gente só tem coisa boa para contar. A gente só tem coisa boa para contar. Só que isso vai ser só no nosso próximo encontro, certo? Tchau! Tchau, gente. Até a terceira aula.